Olá, minhas queridas. Estão me estranhando de ver de máscara, né? Deixa eu tirar para vocês me ouvirem melhor. Não, eu não vou dar aula de máscaras hoje, mas nós vamos iniciar uma nova série de estudos que tem muito a ver com as máscaras. Removendo máscaras, baseadas no livro do pastor Hernandes Dias Lopes. E não são estas máscaras que nós vamos ao longo desses estudos procurar remover. São outras que nós temos usado há muito mais tempo, muito antes do coronavírus. Então, antes de começarmos nosso estudo, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui para mais uma vez aprender da Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por esses homens e mulheres de Deus que têm escrito livros, Senhor, baseados na Sua palavra, para nos ajudarem a compreender as Suas verdades, Senhor, e podermos ter uma vida ainda melhor, uma vida dedicada realmente a glorificar a Ti, Senhor Deus. Abençoa o nosso estudo de hoje, cada pessoa que está ouvindo, que possa estar sendo edificada, Senhor, que possa ser transformada a sua vida a partir da Tua palavra, Pai. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, nós, é claro, vamos basear o nosso estudo completamente nessa verdade aqui, né, na Bíblia, mas vamos ter como roteiro o livro do pastor Hernandes. E nós vamos falar sobre as máscaras. Hoje, máscara é um assunto muito falado, né? Nós estamos usando máscaras em todos os locais para onde nós vamos e elas têm sido para nós um símbolo de proteção, de segurança. E eu até tenho conversado com algumas pessoas que têm me dito assim, sabe, Laís, essas máscaras têm uma vantagem. Se você encontra alguém no supermercado que você não quer conversar, você disfarça e faz de conta que não a reconhece, porque ela tá de máscara, né? E nós realmente, às vezes fica difícil para a gente reconhecer as pessoas com as suas máscaras. Então elas têm sido esse refúgio, essa segurança, além do vírus, de algumas outras coisas também que nós não estamos com muita vontade de ver. Ninguém sabe mais se as pessoas estão sorrindo ou se estão sérias, apesar que os olhos transmitem também, mas às vezes é mais fácil, né, disfarçar as emoções por trás das máscaras. E se você diz para mim que antes de tudo isso você não usava máscara, você acabou de colocar uma máscara que é a máscara da mentira. Na verdade, todos nós temos usado ao longo da vida algumas máscaras. As máscaras que nós usamos geralmente nos fazem ser aceitas pelas pessoas. Muitas pessoas amam mais as nossas máscaras do que a nós mesmos, né? De fato, quem nós somos. Nós vestimos máscaras em finais de acampamento, em que a gente mostra, né, algumas coisas aí, uma santidade, um elevar acima do que normalmente estamos, né? Nós usamos máscaras no cotidiano, dentro dos nossos trabalhos, dentro da nossa família, às vezes, né? Às vezes com mais dificuldade, por isso que é tão difícil a convivência, porque você não consegue manter a máscara o tempo todo dentro da sua casa, né? Mas nos relacionamentos externos é comum nós termos máscaras de felicidade, do tá tudo bem, né? Máscara de somos felizes, não temos problemas, máscaras do amo todo mundo, enfim, muitas máscaras. E ao longo dos estudos, a cada domingo, nós vamos ver uma dessas máscaras. Mas o mais importante é que a gente esteja consciente, né, do quanto estas máscaras não glorificam a Deus, não engrandecem o nome de Deus. São máscaras, assim como nós
tivemos uma série de estudos que terminou domingo passado falando sobre as mentiras que Satanás conta, são máscaras que na verdade são mentiras incorporadas, né? Mentiras que nós colocamos no rosto para conviver com as pessoas, para ter menos problema, para ter uma vida aparentemente feliz, quando na verdade não é, porque atrás da máscara a realidade existe. Então, nós em geral colocamos máscaras que nós percebemos que agradam as pessoas, que passam a amar, uma projeção daquilo que elas acreditam que somos, quando na verdade nós não somos aquilo, né? E hoje nós vamos ver uma máscara muito importante, né? E antes de ver essa máscara, nós vamos ver um personagem da Bíblia que ele usava uma máscara, mas que claramente Deus viu, porque Deus conhece a cada um de nós para além das máscaras, né? E Deus falou isso para um profeta dele, que foi o profeta Samuel, quando foi escolher o futuro rei de Israel. Ele foi até a casa de Jessé e pediu para ver os filhos de Jessé. Vamos abrir nossa Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. 1 Samuel 16, 7. Diz assim, 16, 6 primeiro, né? 1 Samuel 16, 6 e 7. Quando entraram, Samuel viu Eliabe e pensou, certamente este é ungido do Senhor. Mas o Senhor disse a Samuel, não dê atenção à aparência ou à altura dele, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para a aparência, mas o Senhor para o coração. Tenho certeza que quando Eliabe entrou, né, e Samuel viu Eliabe, ele devia ser, ele era o primogênito, ele devia ser alto, forte, formoso, né? E de cara Samuel disse, olha, tá aí o rei de Israel. E Deus já repreendeu ele e falou, olha, não é assim que eu vejo, né? Não vejo como vocês veem a aparência, eu vou para além disso. E nós vamos ver que depois, logo no capítulo 17, quando Davi vai enfrentar o Golias, né? O que acontece? A gente vê Eliabe se revelando. No versículo 28 de 1 Samuel 17, diz assim, quando Eliabe, seu irmão mais velho, o ouviu conversando com aqueles homens, ficou furioso com Davi e disse, por que vieste para cá e com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço o teu orgulho e a maldade do teu coração, pois descestes para ver a batalha. Davi respondeu, o que fiz eu agora? Não posso nem conversar? Então vocês vejam, né, que Eliabe, na verdade, projetou em Davi um orgulho e uma soberba que, na verdade, eram dele, né? E Deus conhecia o coração de Eliabe e sabia que ele não era o escolhido para ser o futuro rei de Israel, e sim aquele pastorzinho, menorzinho, e que parecia que não seria o rei, mas que acabou se tornando realmente o rei de Israel, o rei Davi. Então, nós vemos que Deus, ele vê a gente além das máscaras, né? Ele sabe exatamente como está o nosso coração. As máscaras, elas podem aliviar as censuras, né? Elas podem fazer com que as pessoas não nos critiquem, mas elas não são seguras, elas podem cair a qualquer momento, né? O pastor conta a história de um advogado que ele se formou e abriu um escritório e ele não tinha nenhum cliente, mas ele se arrumava, colocava terno, gravata, ia para o escritório, um escritório todo bem montado, todo arrumadinho, né? Até que alguém
tocou a campainha do escritório e ele pensou, opa, meu primeiro cliente, né? Então ele abriu a porta e falou, desculpa, eu estou no telefone, aguarde um momentinho, né? E foi pro telefone e ficou lá falando no telefone como se ele estivesse falando com um cliente muito importante, que envolvesse muito dinheiro. E quando ele desligou, né, ele falou assim, você desculpa, eu estava conversando com um cliente aqui importante, mas qual que é o seu problema? E o rapaz olhou para ele e falou assim, não, eu sou da companhia telefônica, eu vim ligar o seu telefone, né? Então, as máscaras caem. Ninguém vive a vida toda com uma máscara, né? Em algum momento elas vão cair. A Bíblia diz que o teu pecado achará, louco é aquele que zomba do pecado. Então, nós temos que saber que as máscaras sempre irão cair. E, portanto, nós precisamos nos livrar delas antes que elas caiam num momento em que nós não esperamos e que traga tanto prejuízo para nós mesmos, para as outras pessoas que nos cercam, né? Então, a primeira máscara que nós vamos ver hoje é a máscara da piedade. Essa é uma máscara que é muito usada, né? A piedade é aquilo que eu quero demonstrar como uma falsa espiritualidade, né? As máscaras escondem a nossa verdadeira identidade. Nós tentamos vender uma imagem positiva, nós tentamos nos vestir com pele de ovelha, mas com um coração de lobo, né? A gente transmite uma mensagem falsa, uma falsa espiritualidade, né? E isso conspira contra o caráter santo de Deus. Deus, ele é santo, e nós, quando fingimos uma espiritualidade, fingimos uma santidade, fingimos ter uma vida espiritual que não temos, né? Nós estamos atentando contra esse caráter santo de Deus. O falso piedoso mente para Deus, mente para os outros e passa a mentir para si mesmo. Vocês sabem que o mentiroso, quando ele mente muito tempo, ele passa a acreditar nas próprias mentiras. E muitas vezes vivemos uma falsa espiritualidade a ponto de acharmos que aquilo é ser realmente espiritual, né? Então, tentamos enganar, impressionar com uma espiritualidade que na verdade não tem. E o que nós devemos saber é que verdade e piedade andam juntas. A piedade é uma filha da verdade, né? A piedade é a própria vida. Por isso que não adianta a gente querer vestir uma falsa piedade, vestir uma falsa, colocar uma máscara de espiritualidade, porque ela não se mantém. Porque a verdadeira espiritualidade, ela é fruto de um relacionamento com Deus, né? Ela não é algo que você pode falsificar. Ela é a sua vida. A espiritualidade se revela na sua vida. Então, isso faz com que a piedade, seja realmente fruto da verdade maior que é Deus na nossa vida, não é? Então, a máscara da piedade, ela vai atentar contra várias coisas. A primeira coisa que ela vai atentar contra é contra a própria santidade de Deus. Como eu disse, Deus é santo, e você pensar que você pode enganar a Deus, né? Que você pode mentir para Deus, que você pode impressionar a Deus com virtudes que você não possui, é algo terrível. É você realmente não ter clareza da santidade de Deus e entrar diante de Deus com pecado na sua vida, né? Disfarçando, achando que pode estar enganando a Deus. E 1 João capítulo 1, versículo 10 diz que aquele que disser que não tem pecado, não apenas mente para Deus, mas faz de Deus mentiroso. Então, nós atentamos contra a santidade de Deus quando nós entramos na sua presença, quando nós estamos vivendo uma vida com uma máscara de uma espiritualidade que não existe, né? Nós atentamos contra a verdade de Deus.
Falar uma coisa e fazer outra é basicamente hipocrisia. Dizer, pregar algo que você não tem como vida, né? Viver a mentira em nome da verdade. Vivendo uma mentira, pregando uma verdade, isso é pura hipocrisia, é blasfêmia, é conspirar contra a palavra de Deus, que é luz. A palavra de Deus, ela é luz, ela ilumina o caminho. E quando eu falo da palavra de Deus e não vivo a palavra de Deus, eu estou blasfemando, eu estou atentando contra esta verdade. Então, usar esta máscara da piedade, um discurso bonito e não uma vida bonita, eu tenho que estar consciente de que eu estou atentando contra a santidade de Deus, eu estou atentando contra a verdade de Deus. Eu estou atentando também contra o meu próximo. Falseamos a verdade ao proclamarmos uma mensagem que não abraçamos, ao fazer referências a caminhos que não andamos. Acusamos os outros de pecados que nós mesmos cometemos em oculto. Vocês sabem que quem usa essa máscara da piedade, em geral, tem uma capacidade muito grande de ver o erro dos outros e acusar os outros, o pecado dos outros, né? Porque ele se arvora de tão entendido da palavra que ele começa a realmente julgar as pessoas e os pecados das pessoas, mas ele esconde os seus próprios pecados, né? Então, as pessoas que fazem isso, o que acaba acontecendo? Um dia a máscara cai. E caindo a máscara dessa pessoa que se arvora de tão espiritual, o que ela faz? Ela faz com que várias pessoas se decepcionem, ela faz com que outras pessoas caiam, retrocedam nos caminhos do Senhor. Jesus disse que seria melhor amarrar uma pedra no pescoço e afogar-se do que ser pedra de tropeço para alguém. Mateus 18:6. Que coisa triste, gente, sermos pedra de tropeço. Isso significa o quê? Pregarmos algo que não vivemos. E quando as pessoas descobrem isso, porque a mentira, ela nunca se sustenta, a verdade prevalece, né? Então, quando isso vem à tona, uma série de pessoas acabam caindo. E a Bíblia diz que é terrível você ser pedra de tropeço na vida de alguém. Você mentir, usar essa máscara de piedade sem realmente ser uma pessoa piedosa. Nós, quando vestimos a máscara da piedade, nós atentamos contra o caráter cristão. Nós somos luz no mundo, as pessoas estão nos vendo. E como é que a gente pode promover, né, esse testemunho cristão, tendo uma vida que não é aquela que a gente prega, né? O falso piedoso esconde o seu orgulho e a sua soberba atrás de grossas máscaras. Ele sente necessidade de ser reconhecido, elogiado e aceito. Por quê? Porque ele busca mais a aprovação dos homens diante da vida espiritual dele do que a glória de Deus, né? Está mais preocupado com uma propaganda falsa do que a glória de Deus. E isso é muito triste, né? Os falsos piedosos, eles buscam glória para si mesmos. Eles buscam ser reconhecidos como pessoas piedosas, ser reconhecida a sua espiritualidade, né? Ser reconhecido o seu conhecimento da palavra. Mas, na verdade, eles não estão fazendo as coisas de forma a glorificar, a dar glória realmente a Deus. Muitas vezes nós queremos dar a impressão que somos espirituais e passamos uma imagem falsa de nós mesmos. Cuidamos mais do externo do que do interno. O falso piedoso, ele é legalista, ele sabe todas as regras para viver direitinho. Não, crente não deve fazer isso, crente não deve fazer aquilo, né? As regras, ele cuida daquilo que é externo, do fazer. O crente não deve fazer, o cristão não deve fazer.
mas na verdade ele não cuida do ser, do que está no seu interior, do que o cristão não deve ser, do que não deve habitar dentro do coração do cristão. Então é uma falsidade. Os fariseus eram o maior exemplo disso, né? Eles eram bonitos por fora e feios por dentro. Havia um abismo entre o que eles falavam e o que eles viviam. Eles sabiam todas as leis. Eles se arvoravam de grandes cumpridores das leis. Mas nós sabemos que o coração deles não tinha nada a ver com aquilo que eles falavam, né? Ofni e Finéias, que eram filhos de Eli, eles eram sacerdotes, mas eles não levavam Deus a sério. Eles acreditavam que só o fato de você levar a Arca da Aliança na frente do povo nas batalhas ia fazer com que as batalhas todas de Israel fossem ganhas. Mas a vida deles não era uma vida de devoção a Deus. Então, só o fato de carregar a arca não trouxe só vitórias para Israel. O que aconteceu, né? Teve uma guerra com os filisteus que teve como consequência a morte deles, de mais de 30 mil homens e o pescoço quebrado de Eli, né? Então, Deus, ele sabia que aquele pessoal estava até carregando a Arca da Aliança, mas não estavam efetivamente com o Senhor. A glória do Senhor não estava com eles, porque o pecado estava habitando entre aquele povo. Então, não é a prática das boas obras, né? A prática de uma aparente espiritualidade que faz com que o Senhor esteja no meio de nós, nos abençoando. Na verdade, essas máscaras de piedade querem esconder o pecado, e é o pecado que nos afasta de Deus. Então é isso que nós temos que estar conscientes. Muitos tentam substituir a essência pela forma, né? Aquilo que é a essência, aquilo que é o coração, aquilo que realmente vale. Caim, por exemplo, quando ofereceu a sua oferta ao Senhor, ela foi recusada. Por quê? Porque Deus recusou a vida de Caim, né? Ele enxergava para além da oferta que Caim estava dando para ele. Então, nós vemos que Deus, ele rejeita aqueles que não têm uma vida. Antes de receber a nossa adoração, Deus precisa aceitar a nossa vida. É muito bonito, por exemplo, você cantar bem, você fazer parte de um coral bonito, né? Mas nós sempre falamos, né, no coral da igreja, que não adiantava acertar as notas para ter uma harmonia bonita, mas o nosso louvor ia ser recebido por Deus pelo nosso coração. O Senhor não escuta as notas, ele escuta o nosso coração. A adoração vem da nossa vida e não daquilo que a gente faz exteriormente, né? Aquilo que a gente faz exteriormente é fruto desse coração. Por isso que um coração pecaminoso, uma hora ou outra, ele vai revelar na vida aquilo que ele tem lá dentro, não é verdade? Bom, nós podemos ter um belo desempenho diante dos homens, mas sermos reprováveis diante de Deus. Em Malaquias, capítulo 1, versículo 10, o Malaquias denuncia os sacerdotes que não davam honra ao nome de Deus e inutilmente estavam acendendo o fogo no altar. Eles estavam acendendo o fogo no altar, mas eles não davam honra real ao nome do Senhor. Então, que sacrifício era esse, né? Que sacrifício vazio, que adoração vazia. Nós estamos hoje sentindo muita falta dos nossos templos, né? Mas está sendo um tempo muito importante para a gente ver efetivamente o nosso coração. Nós não estamos frequentando um culto, indo à igreja, parece que eu já fiz minha obrigação, eu entrei, eu cantei com o pessoal, eu ouvi o louvor, o pastor falou, tchau gente, boa semana, né? Nós agora estamos dentro da nossa casa, muitas vezes assistindo um culto online, sim, mas tendo muito tempo para avaliar e sondar o nosso coração e vermos efetivamente que tipo de adoração,
que tipo de culto nós prestamos a Deus. Nós não vamos ao culto, nós prestamos culto. E quando nós prestamos culto na sala da nossa casa e no templo. Claro que no templo é muito melhor nos reunirmos com os nossos irmãos em comunhão e adorarmos ao mesmo Deus. Isso é maravilhoso. E se Deus quiser, Ele vai nos restituir essa possibilidade. Mas nós também estamos prestando um culto na sala da nossa casa, olhando para o pastor pregar numa televisão. Porque ele está falando da palavra de Deus. E nós, como estamos recebendo essa palavra de Deus? Aqui na nossa sala, a gente não está usando a máscara, né? Não tem nenhum irmão olhando do nosso lado e vendo se a gente está levantando a mão ou não para cantar. Nós estamos, nós e Deus. E aí? Sem a máscara da piedade, como é que Deus está vendo o nosso coração, né? Então, nós temos que pensar nisso. Jesus adverte em Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23, sobre o engano até mesmo da salvação. Vamos lá em Mateus capítulo 7. Versículos 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Gente, já imaginou que terror? Alguém que até fez milagres, alguém que, né, fez tantas coisas. Senhor, eu cantava no coral. Senhor, eu dava aula na escola dominical. Senhor, eu ia em todos os cultos, eu era dizimista. E Jesus olhar para a pessoa e dizer, eu não te conheço. Triste, né? Muito triste. Você imaginar fazendo tanto, mas não sendo realmente conhecido de Jesus. Isso que vai ser um peso muito grande para aqueles que acreditam que as obras levam à salvação. Ah, eu ajudei tantas pessoas, eu contribuí para os orfanatos, eu fiz cesta de amor para as pessoas. Como? Né? Você não me conheceu, o seu coração não foi transformado, eu não agi na sua vida, foi só exterior, foi só um cristianismo barato, né? Mas não real. Então, mesmo a nossa salvação, ela corre o risco de não ser uma salvação real no sentido do conhecimento de Deus verdadeiramente, né? E isso é algo que você deve pedir ao Senhor, que sonde o seu coração, para que você tenha clareza da sua salvação, que Ele revele a você o seu estado, né? E se você simplesmente só se adaptou a algumas práticas religiosas, cristãs, e está vivendo com essa máscara. Outro personagem que é muito evidente isso, é o fariseu, a história do fariseu e publicano, né? A parábola do fariseu e do publicano. Está lá em Lucas, capítulo 18, versículo 9 a 14, que diz, contou também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, achando-se justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé orava consigo mesmo. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, em pé e de longe, nem mesmo levantava os olhos ao céu, mas lamentava-se profundamente, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Digo-vos que este desceu justificado para casa e não o outro, pois todo o que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Nessa oração do fariseu, né, ele estava falando com Deus ou com quem estava do lado dele ali, né? Ah, eu jejuo, eu faço, eu aconteço. Quem jejua, quem tem esse nível de relacionamento com Deus, não precisa ficar contando para os outros, né? Deus já sabe o que você faz, né?
Você não precisa se arvorar, nossa, olha tudo que eu estou fazendo, quem eu sou, porque essa é a máscara da piedade. E aqui Jesus diz que quem foi justificado? Aquele humilde, né, que se via simplesmente como um pecador. Porque é essa a nossa condição. Nós somos miseráveis, nós somos pecadores, que necessitamos muito de Deus para cada manhã acordar e respirar, né? E como nós podemos ficar nos arvorando de grandes pessoas, olha só como eu sou, siga o meu exemplo. Não é isso que Deus espera de nós. Se por acaso nós realizamos qualquer coisa que seja, é simplesmente pela graça de Deus. É simplesmente porque somos instrumentos de Deus. Nós somos instrumentos de Deus. Hoje na União Feminina à tarde nós vamos falar um pouco sobre isso, do fato de que nós somos instrumentos de Deus. Muitas vezes nós nos consideramos grandes coisas, mas o fato é esse, né? Nós não somos nada, nós somos tudo que nós realizamos pela graça de Deus, por sermos instrumentos dele aqui. Então, cuidado com essa máscara da piedade, onde você tem um bom discurso, um lindo discurso, mas uma vida medonha, onde você é um investigador da vida alheia, mas não vê a trave no seu próprio olho, né? Onde nós somos intolerantes com as demais pessoas, com o pecado dos outros, mas nós somos extremamente relaxados conosco. Onde nós apontamos os erros dos outros sem qualquer tipo de amor, mas nós fazemos vista grossa para os nossos próprios erros. Onde nós somos rigorosos com o combate ao pecado em público, mas nós somos amantes e praticantes do pecado em segredo. Na verdade, isso é hipocrisia. Então, que a gente possa realmente tirar essa máscara da espiritualidade. Vamos viver uma espiritualidade real, né? Aquela que vem do coração, aquela que é um processo de crescimento. Nós temos sido muito abençoados com a leitura de um livro chamado Cicatrizes, de Sharon Jaynes, em que ela vai falando muito do que é esse processo. Quantas vezes nós temos feridas doídas e que vão ao longo do tempo se tornando cicatrizes, e nós temos vergonha de falar das nossas cicatrizes e das feridas que foram provocadas e como foram curadas e como Deus atuou nesses processos. O farisaísmo, gente, fala de uma espiritualidade fora do processo, né? Eu leio a Bíblia e já sou o máximo. Nós vivemos, nós pecamos, nós pedimos perdão, nós nos arrependemos, nós somos restaurados, Deus age na nossa vida e a gente vai subindo mais um degrauzinho. Às vezes a gente sobe um, desce dois, mas é essa a vida cristã real que glorifica a Deus, porque nessa vida real existe o agir de Deus, existe a manifestação do poder do Espírito. Não é numa vida de alto nível espiritual frequente, né? A frequência lá em cima, 30 anos de vida espiritual aqui em cima. Né? Ao longo do tempo a gente tem visto que isso não prevalece. O que prevalece são as pessoas reais, aquelas que hoje estão bem e num outro dia não estão tão bem, mas estão buscando ficar bem com o Senhor. Vamos viver essa vida real, essa vida sem máscara da piedade. E não deixe de usar a máscara aí, ó, para se proteger do coronavírus, tá bom? Um grande abraço e uma ótima semana para todos. E até a semana que vem com mais uma máscara.